A voz formal do Dr. Moraes se espalha pela sala, chamando a atenção de todos. Ele anuncia a escolha final do testamento de Ricardo Silveira, receber 5 milhões para ir embora ou herdar seu império, a Silveira Indústrias. Essa oferta ecoou o insulto de sua meia-irmã Vitória. Se você pensa que vou deixar uma bastarda destruir tudo que a nossa família construiu, é ainda mais patética do que eu pensava. No entanto, após 23 anos de exílio, Zara sente que finalmente pertence àquele lugar, na cabeceira da mesa que foi de seu pai por décadas. A memória daquela mesma mesa leva 23 anos atrás, quando sua madrasta Helena a insultou, chamando-a de produto de uma empregada, e forçou Ricardo a escolher entre a vira-lata que sua família legítima. Ricardo escolheu a reputação, banindo Lúcia e Zara. Mas o testamento, confirmado por testes de DNA que provam que Zara é sua filha biológica, não apenas lhe dá a empresa de 217 milhões, como também a chance de reescrever seu passado. A única condição é provar ser digna do nome Silveira. A herança, no entanto, vem com condições. Zara precisa gerenciar a empresa por 2 anos, manter seu valor e número de funcionários, e provar ser digna do nome Silveira. Zara fala pela primeira vez, sua voz firme, refletindo a ironia. Depois de 23 anos ouvindo que não sou digna de nada, agora tenho que provar que sou digna de um nome que nunca me permitiram ter. O desdém de Vitória era evidente, questionando a experiência de Zara para ser CEO. Você trabalha em uma firma de marketingzinha patética. Mora em um apartamento alugado. Dirige um carro que é mais velho que alguns dos nossos funcionários. Ela zombou. Mas as provocações não atingiram Zara como esperado. Em vez de se encolher, a mulher que se formou na faculdade pública enquanto trabalhava em 3 empregos respondeu com calma e orgulho. Ela confirmou que pagou por tudo sozinha, inclusive pela educação e pelas contas médicas de sua mãe, que morreu de câncer. Apesar do testamento estar fechado, o advogado Moraes mencionou que seu pai nomeou um mentor de negócios, Daniel Cruz. O nome causou pânico em Vitória e Helena. Qualquer um, menos ele e Helena, sussurrou, e Vitória o chamou de Zé Ninguém. A reação de medo deles apenas despertou a curiosidade de Zara sobre Daniel Cruz. A reunião foi interrompida quando o telefone de Moraes tocou, revelando que Daniel estava ciente da herança e havia oferecido escolta de segurança para Zara, citando incidentes recentes de vandalismo no estacionamento. Ao abrir o envelope, Zara leu uma carta de seu pai, Ricardo. Ele se desculpa por ter sido um covarde, escolhendo a reputação em vez da coragem para protegê-la. Ele explica que Helena ameaçou destruir tudo se ele os reconhecesse publicamente. Ele confessa que Lúcia foi a única mulher que ele amou, e que Zara é a filha de quem ele mais se orgulha. Ricardo avisa que a herança é um campo de batalha e que Helena tem preparado Vitória e Pedro para controlarem a empresa por anos. Ele pede que Zara confie em Daniel Cruz, o único executivo que questionou seu exílio e sabe dos segredos da família. Ricardo a instrui a procurar no porta-joias de sua mãe, pois ele deixou algo lá para ela. Ele diz que a Silveira Indústrias precisa de alguém que saiba lutar e construir pontes, não de alguém que queima tudo. A guerra começa agora, mas Zara não está sozinha. A carta termina com um aviso: tenha muito cuidado em quem você confia. Helena tem espiões em todos os lugares, inclusive alguns que você nunca suspeitaria. Após ler a carta, Zara sente que 23 anos de perguntas foram respondidos, mas a advertência sobre os espiões de Helena a faz ficar em alerta. Ela questiona o advogado Moraes sobre sua lealdade à família, suspeitando que ele possa ser um espião. Ao se despedir, Moraes a aconselha a ter cuidado, pois a herança vem com inimigos que você ainda não conheceu. Zara se lembra da ameaça de Vitória, acidentes acontecem com quem não pertence, e reflete sobre sua força interior. Ela se sente pronta para enfrentar o que vier, dizendo a si mesma: eu sobrevivi a 23 anos de não pertencer. Vamos ver como você sobrevive a perder tudo que você pensa que é seu. Ao sair do prédio da Silveira Indústrias, Zara se viu no estacionamento do império que agora a pertencia, lembrando-se de sua infância, quando se escondia atrás do carrinho de limpeza de sua mãe para não ser vista. No entanto, sua presença agora era de proprietária, com seu carro, um Honda de 12 anos, estacionado desafiadoramente em uma vaga reservada para CEO. Ao se aproximar,
descobriu que os 4 pneus de seu carro tinham sido cortados e a palavra vira-lata estava esculpida em seu para-brisa, um insulto que a encheu de pura e cristalina raiva. Enquanto esperava o táxi, recebeu uma mensagem de Daniel Cruz, que se desculpou pelo incidente e se ofereceu para encontrá-la no dia seguinte no mercado de Pinheiros. A mensagem a fez lembrar do aviso de seu pai sobre confiar nas pessoas. Enquanto entrava no táxi, percebeu que um sedã preto com uma mulher loira no interior, que provavelmente era Vitória, os seguia. A guerra tinha começado, e Zara enviou uma mensagem a Vitória, prometendo retribuir o presente de boas-vindas e afirmando ter aprendido a lutar em lugares que sua meia-irmã não podia imaginar. A filha da empregada estava de volta, não para fugir, mas para tomar o que era seu. Enquanto um sedã preto a seguia de perto, Ara se refugiou em seu pequeno apartamento, o qual seria sua sala de guerra. Suas mãos tremiam ao abrir o fundo falso do porta-joias de sua mãe, a única herança que tinha do seu passado de 23 anos de pobreza. Lá, ela encontrou uma chave de latão ornamentada com as iniciais RS mais LM gravadas, e uma carta amarelada de sua mãe, Lúcia, escrita antes de ela nascer. Na carta, Lúcia explicava que não podia ficar com a chave para a mansão, pois isso a daria uma esperança de uma vida que era impossível e não queria ser a razão pela qual os filhos de Ricardo crescessem sem um pai. Ela confessou que, embora o amor os tivesse levado à separação, o sentimento a fez sentir-se pertencente a algum lugar, e que esperaria que ele a procurasse se algum dia tivesse coragem. Enquanto Zara assimilava a verdade da sua mãe, o celular vibrou com uma mensagem de Daniel Cruz, o mentor que seu pai havia nomeado. Ele pediu para se encontrarem na propriedade da família e revelou que o código do portão era o aniversário de sua mãe, algo que nunca havia sido alterado. Zara se deu conta de que seu pai não só amava Lúcia, como a estava imortalizando. 40 minutos depois, Zara se aproximou da propriedade da família Silveira. Ao digitar o aniversário de sua mãe, 18 de abril de 1980, no teclado, os portões se abriram silenciosamente. Ao entrar, ela encontrou um homem alto e de ombros largos, com olhos gentis, que se apresentou como Daniel Cruz. Daniel explicou que estava observando a casa por 2 horas para garantir que ela não fosse seguida, depois do que aconteceu com seu carro. Ele revelou que Ricardo nomeou mentor e lhe deu uma chave idêntica à de Zara 6 meses antes, quando o diagnóstico de câncer voltou. Zara perguntou a Daniel há quanto tempo ele sabia sobre ela, e ele respondeu que sabia há 8 anos, desde que começou na Silveira Indústrias. Daniel contou que Ricardo havia confidenciado sobre a filha com quem falhou e que isso era o maior arrependimento de sua vida. Ele revelou que Ricardo falava constantemente sobre Zara, acompanhava seu progresso na escola, no trabalho e a saúde de sua mãe, e até guardava recortes de jornais de seus feitos, como sua formatura, promoção e um prêmio que ela ganhou. Ricardo, na verdade, se orgulhava dela. Emocionadas, Ara perguntou por que seu pai nunca a contatou, e Daniel respondeu que Helena ameaçou destruir Ricardo se ele o fizesse, e ela tinha o poder de cumprir essa ameaça. Ao entrar na mansão, Daniel levou Zara a um quarto que ela nunca tinha visto, com uma placa de latão gravada com o nome de sua mãe, Lúcia. Ele explicou que seu pai havia planejado sua herança por anos e que tinha criado o quarto como um santuário para a mulher que ele amou. As paredes estavam cobertas de fotografias de Lúcia, algumas com Zara, e Daniel revelou que seu pai ia lá todas as semanas para ler cartas de sua mãe, que ela enviou por 23 anos através de uma caixa postal. Zara sentiu-se sobrecarregada, mas pegou a última carta que sua mãe tinha escrito, apenas 6 meses antes de sua morte. Nela, Lúcia revelou que nunca contou a Zara a verdade sobre seu pai porque parecia mais gentil deixá-la te odiar do que esperar que você mudasse de ideia. Ela escreveu que a filha era extraordinária por ter sobrevivido e ainda acreditar no amor. A carta termina com um apelo a Ricardo para que ele encontrasse a coragem de assumir a paternidade de Zara antes que fosse tarde demais. Daniel revela a Zara que seu pai, Ricardo, planejava se reconciliar e cuidou dela a vida toda, inclusive preparando centenas de presentes de aniversário e Natal que ele nunca conseguiu entregar. Ele revela que, por 2 anos, Ricardo transferiu secretamente 40% a mais dos bens da empresa para o nome de Zara do que o anunciado, e que sua herança pública era apenas o começo.
Em seguida, Daniel confessa que se apaixonou por ela há 3 anos, monitorando seu progresso na vida por meio de recortes de jornais e artigos. Ele garante que, nesta guerra iminente, ela terá um aliado disposto a protegê-la. Daniel avisa que Helena convocou uma reunião de emergência para desafiar a competência de Zara como CEO e que a madrasta já subornou a maioria dos 15 membros do conselho, além de contratar seguranças para intimidá-la. Zara sente medo, mas a raiva, que a sustentou durante a doença de sua mãe, a supera. Ela pergunta a Daniel sobre os votos restantes no conselho, e ele explica que, dos 15 membros, 3 são leais a Ricardo, 2 estão indecisos e os outros 2 estão prestes a serem subornados por Helena. Daniel avisa que Helena tem se preparado para este momento por 23 anos e que ela não joga limpo com subornos, ameaças e chantagem. Ao ver o santuário que seu pai construiu para sua mãe, Zara sente um propósito e pergunta o que fazer. Daniel, com um sorriso, sugere que eles lutem fogo com fogo. Ele revela que Ricardo documentou cada crime, suborno e manobra ilegal de Helena para proteger a herança de Zara. A pasta que Daniel lhe entrega está cheia de evidências, extratos bancários, ligações gravadas e e-mails que provam a apropriação de R$ 2 milhões e a autorização de despejo de lixo tóxico. O sorriso de Daniel, afiado como uma lâmina, indica que Helena não é mais intocável. Zara, ao olhar para a imagem de sua mãe, percebe que não há como voltar atrás. Ela deve lutar pela honra de sua mãe e por sua herança, para provar que a filha de Lúcia Cavalcante é mais do que uma bastarda de empregada. Com um sorriso predatório, Daniel sugere que Zara use a reunião de amanhã para destruir Helena na frente de todos. Uma mensagem ameaçadora de Vitória, dizendo é a última noite que você dormirá em paz por um bom tempo, chega ao celular de Zara. Daniel revela que gravou cada ameaça e que seu detetive particular, Marcos, documentou todas as ações de Vitória. Ele explica que Vitória cometeu crimes graves, como assédio criminal e destruição de propriedade, e que as provas são suficientes para prendê-la. Zara sente um poder que nunca experimentou, impulsionada pela raiva que a sustentou por 23 anos. Ela se aproxima de Daniel e avisa que, por ter sido subestimada a vida inteira, eles estão lidando com uma mulher que sobreviveu a 17 escolas, 3 despejos e viu sua mãe morrer lentamente. Ela afirma que, ao contrário de sua mãe, que fugiu para proteger quem amava, ela agora está ali para reivindicar o que é meu e destruir qualquer um que tente me parar. Daniel, impressionado, sorri e diz que Ricardo, seu pai, ficaria muito orgulhoso. Ao saírem do santuário e caminharem de volta pela mansão que agora era a casa de Zara, ela sentiu as últimas peças de sua vida antiga caindo. A garotinha assustada que tinha sido arrastada para fora daquela casa 23 anos atrás tinha ido embora para sempre. Em seu lugar, estava a filha de Ricardo Silveira, a filha de Lúcia Cavalcante, uma mulher que não tinha nada a perder e tudo a ganhar. A guerra pela Silveira Indústrias estava prestes a começar, mas Helena e seus filhos tinham cometido um erro fatal. Eles acharam que estavam lutando contra a filha de Lúcia. Eles estavam prestes a descobrir que estavam lutando contra a filha de Ricardo. E Ricardo Silveira nunca tinha perdido uma guerra. A sala de reuniões da Silveira Indústrias, projetada para intimidar, era um lugar que Zara reconhecia de seus pesadelos. Foi lá, 23 anos atrás, que seu pai, Ricardo, escolheu sua reputação em vez dela. Ao entrar no local às 7h45 da manhã, Zara usava um terno Armani, o qual Daniel lhe deu, explicando que Ricardo o encomendou no ano anterior para este dia, mostrando que ele a protegia mesmo após a morte. Daniel a levou para a cadeira na cabeceira da mesa, que antes era de seu pai. Na pasta que ele lhe entregou, havia evidências contra Helena, incluindo extratos bancários, fotos e gravações, que incriminavam e destruiriam a reputação da madrasta. O primeiro a chegar à sala foi o diretor financeiro, Tomás Almeida, que se surpreendeu com a semelhança entre Zara e Ricardo e expressou seu carinho por Lúcia, a mãe de Zara. Tomás Almeida expressou seu arrependimento por não ter insistido mais sobre o desaparecimento de Lúcia. Zara, antes de responder, se prepara para a entrada de Helena, Vitória e Pedro, que chegam como um exército conquistador. Daniel avisa Zara que é a hora do show, já que ele a preparou com arquivos sobre as lealdades e fraquezas de cada membro do conselho. Helena, com ironia,
cumprimenta Zara e zomba sobre a sua acomodação, ao que Zara respondeu, calmamente, que havia se hospedado na propriedade da família. Helena inicia a reunião questionando a herança de Zara, descrevendo-a como uma decisão emocional que colocava a empresa em risco. Em seguida, ela e Vitória atacam a falta de experiência de Zara, zombando de seu currículo e de seu diploma em uma faculdade pública. Zara sente a vergonha de classe, mas se lembra de quem ela é e do que seu pai a ensinou. Helena então propõe que Zara seja declarada incompetente para servir como CEO. Helena propõe que Zara seja declarada incompetente para o cargo de CEO e, com o apoio de 7 membros do conselho, ela tenta dar o golpe final. No entanto, Zara se levanta e, com a ajuda de Daniel, mostra uma apresentação de slides. Ela revela que seu pai passou 8 anos documentando todos os crimes de Helena, incluindo o roubo de 2,7 milhões de reais da empresa, subornos a fiscais da cidade e despejo de lixo tóxico. O rosto de Helena fica pálido ao ver as provas, mas ela tenta dizer que as evidências são falsas. No entanto, Zara revela que tem mais provas, e com um sorriso, anuncia que Vitória está sob investigação por assédio criminal, vandalismo e intimidação. A apresentação mostra imagens de Vitória cortando os pneus de seu carro e, em seguida, policiais de São Paulo e um agente do FBI entram na sala para prendê-la. Vitória grita ameaças enquanto é levada, e Zara, agora no controle, está pronta para lutar pela justiça. Com Vitória presa, Helena e Pedro ficam congelados. Zara, agora vista com novos olhos, recupera o controle da situação, e o conselho retira a moção de incompetência. No entanto, Helena, desesperada, avisa que se ela cair, levará todos com ela, pois sabe segredos que poderiam destruir a empresa inteira. A ameaça, feita como uma promessa, assusta o conselho, mas Daniel intervém, chamando a segurança para escoltar Helena para fora do prédio. Helena, ao sair, ainda solta ameaças, dizendo que Zara não faz ideia do que está por vir. Com a saída dela, o diretor Tomás Almeida quebra a tensão com uma risada nervosa e a chama de a nova CEO. Zara, então, se dirige ao conselho e deixa claro que não está lá para acertar contas, mas para fazer da Silveira Indústrias uma empresa melhor, ética e uma força para o bem, o que exigirá que todos sejam melhores do que foram. Davi Gomes questiona se as mudanças éticas de Zara não seriam muito caras, ao que ela responde que ser criminoso é mais caro. Ao final da reunião, com o apoio de 12 dos 15 membros do conselho, Zara se sente aterrorizada, sabendo que Helena não desistiria facilmente. Daniel, então, revela um dossiê com evidências de que Helena planeja transferir os bens da empresa para contas offshore antes de queimar tudo. Recebem uma mensagem anônima, alertando para verificarem as notícias em 20 minutos. A manchete no site da revista Negócios de São Paulo acusa Zara de ser uma herdeira racista que subornou o conselho. O artigo, repleto de mentiras e detalhes pessoais, a retrata como uma oportunista. Daniel explica que este é um ataque coordenado, com repórteres e hackers na folha de pagamento de Helena. A história se espalha rapidamente, com a hashtag escândalo na Silveira se tornando tendência. Helena, usando o número de Daniel, liga para Zara, oferecendo uma última chance de desistir e ameaçando liberar a segunda onda de histórias. Ela revela que Lúcia, a mãe de Zara, tinha um passado criminoso e que havia sido presa por prostituição, além de ter dado 2 filhos para adoção. Zara, chocada, vê os documentos que Helena enviou por e-mail, que comprovam tudo. Helena insiste para que Zara assine os papéis transferindo a empresa para Pedro, ou então as manchetes de amanhã seriam ainda piores. Zara se sente derrotada e questiona sua própria identidade e a de sua mãe, mas Daniel, que já sabia do passado de Lúcia, a conforta, dizendo que o que importa é a pessoa que ela se tornou. Daniel, com um sorriso, sugere que eles criem suas próprias armas para lutar contra Helena, deixando Zara com uma nova determinação. Com a voz fria de quem está pronto para a guerra, Daniel pega seu celular e liga para Marcos, ordenando que ele libere todas as informações sobre os crimes de Helena. Ele explica a Zara que seu pai passou 8 anos se preparando para este momento, reunindo evidências não apenas sobre Helena, mas sobre toda a rede de corrupção que ela construiu, que chegava até políticos e juízes. Minutos depois, o celular de Zara explode com notícias de que Helena foi presa tentando fugir para a Suíça, e que o FBI estava invadindo a Silveira Indústrias como parte de uma grande investigação. O escândalo ofusca completamente o drama de Zara.
Daniel diz que a guerra acabou, mas Zara sente um desconforto. Ela recebe uma última mensagem do número desconhecido, que diz que o jogo tem muitos rounds e que ela apenas venceu o primeiro. A mensagem, que parecia ser de Helena, a faz suspeitar que a prisão dela foi, na verdade, uma armadilha, e que tudo foi orquestrado como parte de um plano ainda maior. 3 semanas após a prisão de Helena, Ara, embora com os relatórios trimestrais mostrando um bom desempenho, sentia-se como uma presa sendo caçada por um predador invisível. Helena, mesmo sob custódia federal, ainda exercia sua influência, resultando na demissão de 3 chefes de departamento, no cancelamento de 2 grandes contratos e no desaparecimento de Pedro. Daniel, que se tornou a âncora de Zara, trouxe notícias do detetive sobre Lúcia, a mãe de Zara. Daniel explicou que os registros de prisão de Lúcia, que Helena havia usado como arma, estavam incompletos e que, na verdade, sua mãe não era uma prostituta, mas uma policial disfarçada que se infiltrava em redes de tráfico humano. Daniel revelou que Lúcia recebeu uma nova identidade e foi colocada em proteção de testemunhas, e foi assim que ela conseguiu um emprego de limpeza com Ricardo. Ele também disse que supostos filhos que Lúcia abandonou nunca foram dela. A raiva de Zara pela manipulação de Helena se intensificou, mas a chegada de um e-mail de H1 fez seu sangue congelar, pois Daniel afirmou que era impossível, já que Helena estava sob custódia federal sem acesso a computadores. Helena envia um e-mail para Zara, revelando que a aparente vitória é uma armadilha. Ela insinua que Daniel e Marcos, o detetive de seu pai, estão envolvidos em um plano, com Zara sendo apenas o prêmio. O e-mail desaparece antes de Zara poder salvá-lo. Ela confronta Daniel, mas ele apenas tenta acalmá-la. Depois que ele sai, Ara tenta obter as imagens de segurança do escritório de seu pai, mas o chefe de segurança diz que o material foi corrompido, o que aumenta a suspeita de Zara sobre Daniel. Ela recebe uma ligação de Marcos, que pede para encontrá-la sozinha no mercado de Pinheiros. Zara ignora seus instintos de que está cometendo um erro e decide ir, pois precisa de respostas. Ao se encontrar com Marcos, ele se comporta de maneira nervosa, entregando-lhe um envelope. Zara abre o envelope entregue por Marcos e encontra fotos que mostram Daniel se encontrando com Pedro e outros indivíduos suspeitos. Marcos, o detetive de seu pai, revela que o nome verdadeiro de Daniel é Daniel Cavalcante e que ele é sobrinho de Helena, que o plantou na empresa para manipular Ricardo e, agora, Ara. A suposta prisão de Helena foi encenada para que Zara se sentisse vitoriosa e confiante, enquanto, na verdade, Daniel e Helena orquestravam todas as suas ações para obter o controle total da empresa, e o romance era uma parte fundamental para que Zara confiasse nele emocionalmente. A realidade de Zara desmorona ao perceber que cada momento de carinho e confiança com Daniel foi uma manipulação. No entanto, Marcos a incentiva a usar a crença deles de que a enganaram completamente, para que ela possa reunir provas verdadeiras para destruí-los por dentro. Marcos encoraja Zara a lutar, dizendo que seu pai confiava em sua capacidade de se adaptar e se tornar o que você precisasse para se tornar. Ele revela que Pedro está em Curitiba, preparando-se para a fase final do plano, matar Zara após ela se casar com Daniel, para que ele herde tudo. O tempo está se esgotando, pois Daniel está pressionando por um noivado rápido, em semanas, não meses. Zara recebe uma mensagem de Daniel perguntando onde ela está, e Marcos a instrui a voltar e a agir normalmente. Ao voltar para o prédio das Silveiras, Ara percebe que foi manipulada, mas se lembra de sua mãe, Lúcia, uma agente secreta que sobreviveu em situações perigosas. Determinadas, Ara decide jogar o jogo deles para vencer. Quando ela encontra Daniel, que a abraça com uma preocupação aparentemente genuína, ela quase acredita em suas mentiras, mas se lembra das evidências que Marcos lhe deu. Zara diz que precisou odiar, e Daniel aceita a desculpa, sem saber que a garota que ele pensou que poderia manipular está prestes a virar o jogo. Apesar de Daniel garantir que eles venceram, Zara sente que algo está errado, que a vitória foi fácil demais. Percebendo que a aparente sinceridade de Daniel é, na verdade, uma manipulação emocional, ela disfarça seu medo, sorrindo e aceitando o convite para um jantar romântico, mesmo sentindo pavor. Após a saída de Daniel, Zara começa a planejar seu contra-ataque. Ela redige um e-mail criptografado para um contato de Marcos, buscando ajuda para documentar as atividades de Daniel. Zara entende que sua aparente fraqueza é, na verdade, sua força. Em seguida,
Ela envia a Daniel uma mensagem dizendo que está se apaixonando por ele, o que serve como a mentira perfeita para fazê-lo super confiante e baixar a guarda. A filha de Lúcia Cavalcante, com a força de sua mãe, está pronta para lutar e mostrar o que acontece quando subestimam uma mulher que não tem mais nada a perder. No Oasis, um restaurante de luxos, Zara se encontra com Daniel, sabendo que ele a estava manipulando. Ela escolhe usar um vestido que sua mãe Lúcia lhe deu, canalizando sua força. Zara nota o comportamento de Daniel, que está constantemente escaneando o restaurante e tem uma protuberância suspeita sob seu paletó, o que a faz acreditar que ele está armado. Daniel tenta acalmá-la, dizendo que ela pode confiar nele, mas Zara resiste ao seu toque. O garçom se aproxima com champanhe, e Daniel propõe um brinde a novos começos. Zara, sabendo que ele se prepara para pedir a sua mão, toma apenas um pequeno gole, lembrando do ensinamento de sua mãe sobre ficar sóbria quando cercada por predadores. Antes que Daniel possa falar, o celular de Zara vibra com uma mensagem urgente de Marcos. Eles anteciparam o cronograma. Sai agora. Não confie em ninguém. Zara disfarça o pânico, dizendo que tem uma emergência no trabalho e se afasta para ligar para Marcos, que a informa que Pedro, com uma equipe de mercenários disfarçados de agentes federais, está no local com a intenção de prendê-la. Marcos avisa Zara que Pedro e uma equipe de mercenários, disfarçados de agentes federais, têm um mandado de prisão fabricado contra ela, e o plano é encenar seu suicídio sob custódia. Ele monitorou as comunicações deles e descobriu que o plano foi antecipado, dando a ela apenas 10 minutos para escapar. Zara, ao ver SUVs pretos no estacionamento, desliga a ligação e tenta fugir, mas Daniel a impede, revelando que a bondade em seus olhos era uma máscara. Ele confessa que o jogo mudou e que ele sabia sobre a reunião dela com Marcos. Daniel explica que Marcos não era um aliado, mas sim outro jogador que a alimentou com informações falsas para mapear sua rede de apoio. O restaurante agora se parece com uma armadilha, pois os mercenários do lado de fora são, na verdade, agentes federais de verdade com um mandado contra ela, com base em evidências plantadas por semanas. Zara, sentindo-se encurralada, percebe que todas as suas ações foram manipuladas e que ela está completamente sozinha. Sentindo-se encurraladas, Ara percebe que a única maneira de sobreviver é lutar, assim como sua mãe Lúcia fez. Ela elogia Daniel pela brilhante manipulação, fazendo-o baixar a guarda. Ela insinua que, depois de eliminá-la, ele também será morto por Pedro, o que faz Daniel se abalar, mostrando um momento de culpa. Zara ataca as vulnerabilidades de Daniel, questionando se seus sentimentos por ela são parte do plano, o que o faz flutuar entre a lealdade e o amor que sente por ela. Em seguida, Zara estende a mão para ele e tenta convencê-lo de que ele é uma pessoa melhor do que o plano de Helena o faz ser. Zara elogia sua lealdade por Ricardo e sua suposta preocupação com ela, e finaliza sua tentativa de redenção com perguntas que o fazem questionar se ele realmente estava seguindo ordens. Zara ataca as vulnerabilidades de Daniel, questionando se os sentimentos dele são reais e se ele está disposto a ser traído por Pedro, fazendo-o hesitar. No momento em que Daniel se levanta, com a mão se movendo para a arma, Zara vê Helena se aproximando da mesa, acompanhada por dois homens que não são agentes federais. Helena se dirige a Daniel por seu verdadeiro nome, Michel Ribeiro, revelando que ele é filho de sua ex-sócia, Patrícia Ribeiro, que tentou roubar sua empresa 15 anos atrás. Helena explica que sabia da identidade de Michel o tempo todo, mas jogou junto para se preparar para este momento, permitindo que ele a manipulasse para, na verdade, ajudá-la a destruir a verdadeira ameaça. Zara, confusa, ouve a maior revelação de todas: Pedro também não é filho de Helena, mas sim irmão de Michel, e eles estavam trabalhando juntos o tempo todo para roubar a empresa usando Zara como uma arma involuntária. A revelação de Helena atingiu Zara como um tsunami. Pedro é, na verdade, o irmão de Daniel, e ambos são filhos da inimiga de Helena, Patrícia Ribeiro. Eles usaram Zara como arma involuntária para roubar a empresa. Helena revela que Ricardo não morreu de câncer, mas foi envenenado por Michel durante 6 meses com arsênico no café. Michel, com a máscara destruída, nega, mas Helena mostra imagens de segurança que comprovam o crime. Quando Michel insulta Zara, ela se levanta, tomada por uma pura e cristalina raiva. Ele admite que se apaixonar por ela não estava no plano e que a mataria, mas antes que pudesse sacar sua arma, os guarda-costas de Helena o prendem.
Zara revela que os agentes federais lá fora são a polícia de São Paulo trabalhando com um verdadeiro FBI, que está prendendo Pedro. Helena confirma que Pedro já deve estar sob custódia, junto com sua equipe e as evidências de seus crimes. Helena revela que suspeitava de Michel e Pedro por anos, mas precisava de provas e deixou que eles a manipulassem para expor toda a rede criminosa. Ela confessa que usou Zara como isca para destruir a todos, e que o relacionamento deles era uma farsa desde o início. A maior revelação, no entanto, é que Michel e Pedro são irmãos, filhos da maior rival de Helena, e que Michel não só orquestrou a armação, como também envenenou Ricardo. Ele confessa os seus crimes, inclusive a sua paixão por Zara. Em seguida, ele é detido pela segurança de Helena e levado pela polícia de São Paulo. 3 semanas depois, Zara, mesmo tendo vencido, se sente sozinha, deprimida e culpada por ter sido manipulada, e rejeita as tentativas de Helena de se reconciliar. Zara diz que a única coisa que queria saber era como ela pôde ser tão cega e não perceber que se apaixonou pelo assassino de seu pai. Zara se recusa a aceitar que os sentimentos de Michel eram reais, dizendo que o amor dela foi construído sobre mentiras e manipulação. Helena a desafia, comparando seu amor ao de Lúcia, que ela considera um ato de coragem, não de fraqueza. O momento é interrompido por um telefonema urgente de Tomás, que informa a Zara que o maior contrato da Silveira Indústrias, no valor de 40 milhões de reais, está desmoronando. Michel, o mentor de negócios de Zara, sabotou o contrato, alimentando informações de oferta para a concorrência e vazando tecnologia proprietária. Zara descobre que o dano é tão grave que a empresa pode declarar falência em 6 meses. Sara, a chefe do departamento jurídico, revela que 3 outros grandes clientes estão reconsiderando seus contratos, e a empresa não está coberta por seguro contra espionagem industrial. O golpe final vem de Tomás, que avisa que o FBI quer entrevistar Zara, suspeitando que ela foi cúmplice de Michel. Zara percebe a ironia, ela venceu a herança apenas para vê-la desmoronar e sua reputação ser destruída. Enquanto a reunião do conselho se dispersa, Zara percebe que, para todos os efeitos, ela parece ser a cúmplice de Michel. Ela é informada de que o FBI quer entrevistá-la, questionando sua participação nos crimes dele. Em seu hotel, uma mensagem anônima de M. Michel a avisa que ele está livre sob fiança e exige que ela se encontre com ele no Parque do Ibirapuera para discutir os termos. Ele a ameaça, se ela não o ajudar a fugir, ele a fará parecer sua parceira em tudo. Desesperada, ela assiste ao noticiário, que a retrata como uma oportunista. Helena liga, dizendo que elas ainda podem lutar. Zara, no entanto, sente que tudo está perdido e questiona se deve simplesmente desistir de tudo. Helena a lembra que Lúcia, sua mãe, nunca desistiu, mesmo quando o mundo a considerou inútil. Zara percebe que ela também não deve desistir, mas que deve lutar por tudo que conquistou. Helena convence Zara a não desistir, lembrando-a da força de sua mãe, Lúcia, que construiu uma vida para ela mesmo com a própria Helena tentando destruí-la. Zara se sente inspirada e decide lutar. Ela encontra Michel no Parque do Ibirapuera, que a ameaça com evidências falsas de que ela roubou da empresa, a não ser que o ajude a fugir. Zara, ao olhar para Michel, percebe que, por trás da crueldade, há um homem que foi quebrado e treinado para destruir. Zara se recusa a ajudá-lo, mesmo que isso signifique ir para a prisão. Michel, surpreso com a sua integridade, apaga as evidências falsas e confessa que uma parte dele a amou de verdade. Ele se despede, dizendo que vai desaparecer. Ele a elogia, dizendo que Ricardo viu isso e que ela é realmente notável. Michel diz que Zara é notável por preferir perder tudo a comprometer seus princípios. Ele então apaga as evidências falsas contra ela e revela que vai desaparecer para que ela possa construir algo, não destruí-lo. Ele confessa que, apesar de tudo, o que sentiu por ela foi real, talvez a única coisa verdadeira que eu disse em 8 anos. Enquanto ele se afasta, Zara sente tristeza e o começo da cura. Ela liga para Helena, avisa que Michel se foi e que ele destruiu a evidência contra ela. Helena a conforta e diz para ir para casa, pois nós temos trabalho a fazer. Zara, sentindo o peso das últimas semanas, percebe que, apesar de ter perdido o que pensava ser amor e quase ter perdido a empresa, ela sobreviveu. Ela escolheu a integridade e a justiça,
e se sente vitoriosa. A guerra de verdade, aquela por sua própria alma, tinha acabado, e ela tinha vencido. 6 meses após os eventos dos julgamentos, Ara, agora CEO da Silveira Indústrias, organiza sua gala anual de caridade. Vestindo um elegante vestido azul meia-noite, ela se sente pertencente ao lugar, não pelo que herdou, mas pelo que construiu. Ela conversa com o Dr. Tiago Fernandes, chefe da recém-criada Fundação Lúcia Cavalcante, que apoia famílias de policiais disfarçados. Zara transformou a empresa em um modelo de capitalismo generativo, focado em criar empregos e fortalecer comunidades. Helena, ao seu lado, diz que o prefeito chegou interessado na sua nova iniciativa de renovação urbana. Helena então aponta para um homem em pé perto das mesas de leilão, Daniel Cruz. Zara percebe que este é o verdadeiro Daniel, cujo nome foi roubado por Michel, e que seu pai confiava genuinamente nele. Helena lhe entrega um envelope de Daniel, com uma única frase: "Você gostaria de recomeçar?" Com o incentivo de Helena, Ara caminha em direção a Daniel, que pede desculpas por não ter sido forte o suficiente para impedir a manipulação de Michel. Zara o tranquiliza, dizendo que Michel enganou a todos. Daniel, o verdadeiro, aceita as desculpas de Zara, mas ela o interrompe para ler uma mensagem em seu telefone. Para a surpresa dela, a mensagem é de Michel, o homem que ela pensou que estava na prisão federal. Ele a parabeniza por tudo que construiu e diz que o jogo tem muitos rounds. A mensagem avisa que agente Shen não era líder da corrupção, mas sim gerência média, e que ele estava ali para avisá-la que ela é o próximo alvo. As luzes se apagam por um momento e, na escuridão, Michel se aproxima e sussurra no ouvido de Zara que está em proteção de testemunhas, não na prisão, e que alguém tentou matá-lo. A rede de corrupção que matou seu pai e usou Michel contra ela é maior do que qualquer um imaginava. As luzes voltam e Michel desaparece, deixando um pendrive na mesa. Helena se junta a Zara e Daniel, revelando que a queda de energia foi na verdade um ataque hacker para criar uma distração, e Zara percebe que Michel arriscou sua vida para entregar o pendrive. Daniel sugere entregar o dispositivo às autoridades, mas Zara o lembra de que a última vez que fizeram isso, foram traídos. Ao olhar ao redor do salão de festas, Zara percebe que qualquer pessoa ali poderia estar envolvida na rede de corrupção. Eles decidem ir para a mansão para analisar o pendrive em particular, mas, antes de abri-los, Ara pergunta a Daniel e Helena se eles são uma família de verdade agora, disposta a se proteger. Eles concordam, e Zara insere o pendrive no laptop. Os arquivos revelam uma rede de corrupção de centenas, talvez milhares, de pessoas, incluindo políticos, juízes e oficiais da lei, em uma operação de lavagem de dinheiro no valor de bilhões de reais. Eles descobrem que a Silveira Indústrias se tornou um alvo porque o modelo de negócio ético de Zara ameaça o sistema deles, que depende de corrupção e exploração. Zara descobre que eles a queriam morta, pois, se ela for bem-sucedida, outras empresas a seguirão, destruindo a rede de corrupção. Inspirada pela coragem de sua mãe, Lúcia, e pela paciência de seu pai, Ricardo, Ara decide lutar contra a poderosa rede de corrupção que descobriu no pendrive. Ela propõe a Helena e Daniel a criação de uma rede própria de políticos honestos, líderes de negócios éticos e oficiais da lei não corrompidos para combater o sistema criminoso. Como primeira medida, ela envia cópias dos arquivos para jornalistas e promotores, garantindo que as informações se tornem públicas caso algo aconteça com eles. Daniel, por sua vez, reitera sua vontade de fazer escolhas com Zara e ela, finalmente, aceita sua proposta de recomeçar um relacionamento, avisando das ameaças de morte que vêm com isso. Com o amanhecer, eles terminam de enviar os arquivos, sabendo que a informação entregue por Michel está agora fora do alcance de quem queria suprimi-la. Zara declara que a guerra não acabou, mas que desta vez, eles não lutarão apenas para sobreviver, mas para vencer. Ela se sente pronta para a próxima fase da batalha, com o objetivo de construir algo significativo e usar seu poder para o bem, honrando o legado de seus pais. Espero que esta história tenha te emocionado. Se você gostou da jornada de Zara, se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Deixe seu comentário e nos conte de onde você está nos assistindo.